Oi galerinha! E aí, Medicina em Resumo, todo mundo estudando direitinho? Falei que a imagem da gente ia melhorar e eu acho que melhorou bastante. Tô super feliz com a câmera nova, tô super feliz em estar atendendo vocês melhor, tá? Tava realmente muito feio aquela imagem, tava horrível. Por isso eu não gravei os outros vídeos, tá? Mas tem lá já um vídeo de ciclo celular. E como prometido, continuação do ciclo fase M, mitose. Quem não viu o resumo ainda, tá lá no @medicina em resumo, procura lá, mitose. E quem quiser copia, quem quiser estuda, quem quiser só ler, mas dá uma acompanhada pra você entender um pouco o que eu vou falar sobre, tá bom? Então vamos lá. Mitose, tá? O que é mitose? Ah, divisão da célula? Não, não é só a divisão da célula, gente. A mitose você tem que lembrar de uma característica muito importante. Qual característica? Tá. A célula se divide, gente, mantendo o número de cromossomos idênticos, constantes. É o número de cromossomos constantes, isso, tá? É o quê? Uma célula humana, por exemplo, tem 46 cromossomos, certo? Tá. E aí, quando ela se divide, o que acontece? Vai 23 para cada lado? Não, o número de cromossomos se mantém constante, gente, constante. Por favor, não esquece isso. É uma divisão equacional, ela se mantém com o número de cromossomos constantes, ok? Então, se uma célula se dividir e ela tem 46 cromossomos, cada célula filha vão ter 46 cromossomos também, ok? Tá. E quantas fases tem a mitose? A mitose, elas são basicamente 4 fases e podemos contar até 5. Tem alguns vestibulares que contam como 5. Isso depende, tá? Mas é bom vocês saberem as 5 pra não haver erro, não errar na hora, então estuda. Estuda que é bom saber, é super fácil, enfim. Tá, vamos começar? Qual é a primeira fase? A primeira fase é a prófase, PR de quê? De primeiro, então é super fácil lembrar, tá? Ainda tem macete no final pra você não esquecer por nada. Tá, e o que acontece na prófase? Vocês vão ver os desenhos no nosso resumo, vão estar todos enumeradinhos, um abaixo do outro, tudo explicadinho, mas eu vou falar um pouquinho sobre, tá ok? Tá. Na prófase, o que acontece? O DNA, ele tá solto. É tanto que se vocês verem o cromossomo parecendo um macarrão, vocês não devem achar estranho. Ele tá super solto. E é nessa fase que ele começa a se condensar, a se enrolar em proteínas, a se compactar, a ficar menor. E pra que isso, gente? Pra que ele não se quebre, porque ele vai se mover. Tá? Já pensou o DNA lá se movendo, ele se quebrar durante? Não pode. Então ele tem que se juntar à proteína, se enrolar nela e ficar bem compactado para não se quebrar. Beleza? Tá. E qual é a próxima fase? A prometáfase. Prometáfase é aquela fase que eu falei pra vocês que pode ser ocultada, tá? E é o que acontece na prometáfase. A carioteca, gente. O que é carioteca? Carioteca é a membrana nuclear. É a membrana que circula o núcleo da célula, tá? Ela se desfaz, porque os cromossomos estão dentro dela. Aí ela se desfaz para quê? Para que um fuso mitótico se ligue ao centrômero, tá? O que é centrômero? É a parte do cromossomo que se liga ao fuso, tá? Então, o que acontece? A carioteca se desfaz, o fuso mitótico que sai do centrossomo, que é um em cada lado, aí vai o fuso mitótico de um lado, o fuso mitótico do outro, e se liga ao centrômero, tá? Do cromossomo, tá bom? Então fica o cromossomo ligado, um lado por um fuso mitótico e o outro lado pelo fuso mitótico. Fica o xizinho, que é o cromossomo, ligado por linhas que vão até o centrossomo, beleza? Tá. E qual a próxima fase? Como a prometáfase já diz, é a metáfase. Ah, só uma observação. Se não citar como prometáfase o momento em que a carioteca se desfaz, o núcleo desaparece, você vai contar como prófase, tá? Mas se tiver prometáfase, esse momento é prometáfase. Se não, prófase, beleza? Tá, e agora vem quem? A metáfase. E o que acontece na metáfase? Lembra de metade, meio. É o momento em que se forma a placa equatorial. Gente, equatorial, você lembra de quê? Equador, e o Equador tá onde? No meio, dividindo no meio. Quem estuda geografia sabe, 0 grau, beleza? Ela pode também ser chamada de placa metafásica, tá bom? Então, placa metafásica ou placa equatorial é formada. E o que acontece? Um cromossomo, gente, vai ficar abaixo do outro, ligado pelo fuso cada um.
tá? Um em cima, um embaixo, outro embaixo, outro embaixo. Vocês vão ficar alinhados no meio. Equatorial, metáfase, metade, equador. Lembra sempre disso, beleza? Tá. Qual a outra fase? Aí vem a anáfase. Eles ficaram alinhados na metáfase, gente, para que na anáfase eles se dividam. Vai uma cromátide de irmã para cada lado. Lembra que eu falei que o cromossomo era mais ou menos assim? Aqui é uma cromátide de irmã, aqui é outra cromátide de irmã. E na anáfase o fuso vai se encurtar, tá? E vai puxar uma cromátide para cada lado. Lembrando que uma cromátide tem um DNA, o outra cromátide tem outro DNA que são iguais, mas cada um tem o seu. Então vai acontecer o quê? Vão se separar. E aí, Gendra, vai se desfazer o cromossomo? Não, não vai se desfazer, gente. O cromossomo vai ser simples agora. Então é um cromossomo para um lado e um cromossomo para o outro. Entendeu porque vai ficar constante? Imagine que a célula começou com 4 cromossomos, tá? Aí chegou na anáfase e ela se dividiu. São 4 cromossomos. Então vão ficar 8 cromossomos, porque metade vai para um lado e metade vai para outro. 8 cromossomos dentro da célula. E aí que na próxima fase eles vão se dividir, então vai ficar metade para cada lado. 4 de novo e 4 de novo. Não tinha começado com 4 e vai terminar com 4, por isso é equacional, tá? Tá bom. Então a anáfase faz o quê? Divide as cromátides irmãs, separa as cromátides irmãs, uma vai para cada lado, beleza? Tá. E aí o que acontece? A telófase, que é a última fase. A telófase, gente, é um momento em que ocorre o contrário da prófase. Tem questão que cobra isso, que pergunta qual o contrário da telófase, tá? Eu já respondi questão assim. Então vale lembrar que a telófase faz o contrário da prófase. Por quê? Porque a telófase, gente, ela refaz o núcleo, tá? A carioteca é refeita, os cromossomos voltam pro núcleo da célula, tá beleza? E aí o que acontece? A célula tá aqui, tá todo mundo dentro do núcleo, e o que acontece? A citocinese. O que é citocinese, gente? Gente, pelo amor de Deus, não esquece não! É muito importante a citocinese, gente, é o momento em que a célula, o citoplasma, se divide em dois. Ela vai fazer assim, ó. Exatamente isso aqui. Então vai metade dos cromossomos para um lado, metade para o outro, e aí a célula tá dividida. Então, super fácil, né? Tá, prófase, prometáfase, tá? Metáfase, anáfase e telófase. Ai, Gendra, mas são 5 fases, como é que eu vou lembrar disso? Basicamente 4, né? Tem uma frase que é super fácil, que eu acho que até no seu cursinho, no seu colégio, você já ouviu. Prometo a Ana ligar. Pró de prófase, met de metáfase, ana de anáfase e telefonar se eu uso de telófase. Qual é o erro, gente? Não tem por que errar, é muito fácil, tá? Qualquer coisa você deixa sua dúvida aí embaixo. Se eu falei alguma coisa errada, também pode me corrigir. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? A mitose, super fácil. Elas podem ocorrer com células haploides e diploides, 2Ns e N. Então, tudo certo. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo. Pra quem não conhece nosso Instagram, é @medicina em resumo. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Não tem conta no YouTube? Cria aí na conta no YouTube e vai se inscrever no nosso canal. Indique pro seu colega, amigo, irmão, parente, colega de cursinho, de escola, enfim, primo também, tá? Beijo, beijo, beijo. Tchau. Valeu, gente.